Olá, eu me chamo Simone, sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Faculdade Unifax, na cidade de Ceabra. Bom, pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre o reino Plantae, ou Metafita. Falaremos sobre as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Você já parou para pensar como essas plantas se fixaram na Terra? Como elas saíram do meio aquoso para o meio terrestre? Já parou para pensar quais foram os desafios enfrentados por essas plantas? Quais foram as estruturas que elas precisaram desenvolver para que sua adaptação ao meio terrestre fosse um sucesso? Quais foram essas estruturas? Como elas se desenvolveram? Imagine que nessas plantas não conseguissem se adaptar ao meio terrestre. Será que outras formas de vida seriam possível sem esse reino? Vamos parar para ouvir sobre esse reino com mais atenção e veremos a relação entre a adaptação desse reino ao meio terrestre e a nossa própria adaptação. Vamos lá? Fique comigo. Quais características permitiram as plantas a se adaptarem ao meio terrestre? Bom, acredita-se que as plantas terrestres tiveram como ancestral comum as algas verdes. E aqui nós vamos destacar as carófitas, as xarofitas. Por que que nós estamos chamando a atenção para as carófitas? Porque essas plantas são o ancestral mais próximos das plantas terrestres. Isso mesmo, as algas verdes, as carófitas. Quais foram os problemas que as plantas tiveram que enfrentar para sair de um meio para o outro, para se adaptar com sucesso ao meio terrestre? Bom, os obstáculos que as plantas teriam que enfrentar para que essa adaptação fosse um sucesso seriam evitar a dessecação, como se sustentar fora da água, como fazer as trocas gasosas e a reprodução. Mas para todos esses obstáculos, as plantas desenvolveram estruturas que possibilitaram a elas se adaptarem ao meio terrestre. Que estruturas eram essas? Quais eram essas estruturas? Eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas, sobre cada estrutura que permitiu que as plantas se adaptassem com sucesso ao meio terrestre. Vamos ver quais foram elas? Bom, então, como eu disse, os problemas seriam da dessecação, elas precisavam evitar a dessecação, precisavam se sustentar fora da água, precisavam reproduzir e precisavam também realizar as trocas gasosas. Para resolver o problema da dessecação, as plantas, elas desenvolveram a cutícula. A cutícula, ela envolve a epiderme. Qual é a função da cutícula? A cutícula está relacionada à diminuição da transpiração da planta.
né? Ela regula a transpiração da planta, evitando dessa forma que a planta perca água para o meio. E o problema da troca gasosa? Como é que as plantas fariam agora as trocas gasosas? Bom, o aparecimento dos estômatos foi de fundamental importância. Por quê? Os estômatos permitem às plantas a realizar as trocas gasosas, né? Fora isso, ele também está relacionado à transpiração, à respiração e também à fotossíntese. Resolvemos aí dois problemas, o da dessecação e também o da troca gasosa. Mas as plantas precisavam se fixar, elas precisavam se sustentar fora da água. E foi aí que surgiram duas estruturas, os tecidos vasculares e as raízes. Vamos falar bem rapidamente dessas duas estruturas. As raízes, elas fixavam e fixam as plantas ao substrato, além de retirar do solo água e sais minerais. Os tecidos vasculares estão relacionados ao transporte de seiva bruta e seiva elaborada. Para resolver o problema da reprodução, é aí que aparece uma estrutura de fundamental importância, que são os esporos, né? A partir daí, as plantas passaram a se reproduzir fora da água, a partir dos esporos. E o que são esporos? Esporos são estruturas muito resistentes e que são levadas pela água e pelo vento. E foi desta forma que as plantas resolveram seus principais problemas: o das trocas gasosas, o de evitar a dessecação, a reprodução e sustentação. As plantas tiveram que enfrentar esses obstáculos e enfrentaram com maestria. Graças a essas estruturas, a formação dessas estruturas, que as plantas se fixaram ao meio terrestre com sucesso. E esse processo foi um processo rápido? Não. Foi um processo lento e levou milhões de anos. Mas foi graças a esse processo que as plantas se adaptaram com sucesso ao meio terrestre. E graças a essa adaptação das plantas, nós, os outros seres vivos, fora do reino planta, conseguiu se adaptar também ao meio terrestre. Bom, o reino planta, o reino das plantas, ele aglomera todas as plantas, ou seja, todas as plantas estão inseridas nesse reino, no reino planta. O reino planta, ele se subdivide em 4 outros grupos, que são eles: o grupo das briófitas, o grupo das pteridófitas e o grupo das gimnospermas e, por último,
o grupo das angiospermas. Então, o reino planta está subdividido nesses 4 subgrupos: pteridófitas, briófitas, angiospermas e gimnospermas. As plantas apresentam como características gerais organismos multicelulares e eucariontes, ou seja, as plantas, elas são organismos multicelulares e eucariontes. A célula vegetal, ela se distingue, ela se diferencia da célula animal por apresentar 3 características que não podemos observar na célula animal. São elas: 2 organelas, que são os plastídeos e os vacúolos, e uma parede celular, uma parede formada de celulose. Então, essas 3 características diferem a célula animal da célula vegetal. As plantas são classificadas como seres autotróficos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento. Em sua maioria, são autotróficas. Sim, em sua maioria. Porque nós também podemos observar nesse reino algumas plantas que não produzem o seu próprio alimento. Ou seja, são plantas aclorofiladas. Essas plantas, para sobreviverem, elas necessitam de uma planta hospedeira. Por quê? Porque é a partir da planta hospedeira que ela vai tirar o carboidrato que ela necessita para sobreviver. Então, é importante ressaltar que nem todas as plantas são fotossintetizantes, ou seja, nem todas as plantas são autotróficas. Nesse reino, a gente pode encontrar também as plantas aclorofiladas, as plantas parasitas. De maneira geral, as plantas, elas apresentam 3 estruturas básicas, que são raiz, caule e folhas. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas estruturas. Raiz, caule e folha. A função da raiz é fixar a planta ao substrato, além de absorver do solo água e nutrientes para a planta. A função do caule é ligar a raiz às folhas. Além disso, o caule tem uma importância que é organizar as folhas de modo que elas possam ter maior contato com a luz solar. Já as folhas, elas são responsáveis pela realização da fotossíntese. E é nessa estrutura que nós vamos encontrar a maior quantidade de clorofila. Então, essas são as 3 estruturas, né, os 3 órgãos básicos de uma planta: raiz, caule e folha. Essas são as estruturas básicas da planta. No ciclo de vida das plantas, elas apresentam alternância de geração. Nelas, nós podemos observar uma geração multicelular haploide e uma geração multicelular diploide. A fase multicelular haploide é a fase do gametófito. Os gametas são produzidos através de mitose.
Esses gametas se fundem e dão origem à fase do esporófito. Já a geração multicelular diploide, a fase multicelular diploide é a fase do esporófito e produz esporos por meiose. A reprodução nas briófitas e pteridófitas, elas necessitam de água, né? Por que ela necessita de água? Porque os gametas flagelados masculinos precisam nadar até o feminino. Por isso que nessas duas grupos de plantas, briófitas e pteridófitas, a água é imprescindível para que haja reprodução. Porque sem a água é impossível que os gametas masculinos nadem até o gameta feminino. Já nas angiospermas e gimnospermas, o surgimento do grão de pólen tirar essa dependência da água para a reprodução. Por quê? Porque o grão de pólen, diferente do gameta das briófitas e pteridófitas, eles são levados pela água e pelo vento. Ou seja, eles necessitam de agentes externos. Então, essas plantas, elas são independentes da água para se reproduzir. É importante ressaltar que nas briófitas, a fase do gametófito é predominante. O mesmo não se observa nas outras plantas. Bom, chegamos aqui ao final do ciclo de vida das plantas, né? Então, todas as plantas, elas apresentam alternância de geração, só para recapitular. Mas existem aquelas plantas também que podem fazer sua reprodução, podem reproduzir-se através de forma vegetativa, ou seja, através de forma assexuada. Chegamos ao fim do ciclo de vida das plantas e vamos dar continuidade à aula sobre o reino Plantae. Só para recapitular o que foi dito, as plantas, o grupo planta está subdividido em 4 grupos, sendo eles briófitas, o grupo das pteridófitas, os grupos das angiospermas e o grupo das angiospermas. Além desses 4 subgrupos, as plantas também podem ser classificadas como plantas vasculares e plantas avasculares. As plantas vasculares são aquelas que possuem, né, o xilema e o floema, ou seja, vasos condutores de seiva. Já as plantas avasculares, elas não apresentam essa estrutura. É o caso aí das briófitas. E, como exemplo das vasculares, as plantas que apresentam vasos condutores de seiva, nós temos aí as pteridófitas, as angiospermas e as angiospermas. As briófitas são plantas de pequeno porte. Como exemplo, nós temos as hepáticas, os antóceros e também os musgos. As briófitas, elas apresentam alternância de geração, sendo a fase do gametófito a fase duradoura. As briófitas também, elas se destacam por serem plantas avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. Devido a isso, elas são plantas de pequeno porte, encontradas principalmente em locais úmidos.
Depois das briófitas, nós temos as pteridófitas. Diferente das briófitas, as pteridófitas são plantas vasculares. Elas são traqueófitas, ou seja, são plantas que possuem vasos condutores. As pteridófitas também são criptógamas, ou seja, são plantas que não possuem sementes. Como exemplo das pteridófitas, nós temos as samambaias, as avencas, as cavalinhas, muito comuns em nossas casas, porque essas plantas são consideradas plantas ornamentais. E qual a diferença entre as pteridófitas e as briófitas? As pteridófitas se diferem das briófitas porque possuem vasos condutores de seiva e na alternância de geração, enquanto nas briófitas a fase duradoura é a fase do gametófito, na pteridófita a fase duradoura é a fase do esporófito. Características gerais, né, das pteridófitas. Então, são características gerais das pteridófitas. Serem plantas sem sementes, porém plantas que apresentam vasos condutores, né? As pteridófitas dependem da água para se reproduzirem, pois eles apresentam o gameta flagelado. Possui alternância de geração com todas as outras plantas, mas a fase duradoura dela é o esporófito, né? Nas pteridófitas a gente observa que a fase duradoura é a fase do... Habitam ambientes terrestres diversos, né? Algumas delas podem ser encontradas em ambientes secos. É uma das características que diferem as pteridófitas das briófitas e possui uma estrutura corporal que compreende raiz, caule e folha, né? Sendo a raiz a responsável pela fixação da planta ao substrato, o caule fazendo a ligação entre a raiz e as folhas realizando a fotossíntese. Então, os vasos condutores das pteridófitas é uma novidade evolutiva em relação às briófitas, né? E esses vasos, eles são responsáveis pelo transporte da seiva bruta e da seiva elaborada. Então, as pteridófitas ou traqueófitas, elas possuem esses vasos que são chamados de xilema e floema. O xilema, ou vasos lenhosos, eles são responsáveis pelo transporte da seiva bruta, que é uma mistura de água e sais minerais, transportados da raiz até as folhas. Enquanto que os vasos liberianos, ou floema, são responsáveis pelo transporte da seiva elaborada, né? Eles são responsáveis por transportar a seiva elaborada produzida nas folhas até as raízes. Então, essas plantas, as traqueófitas, elas possuem esses vasos responsáveis pelo transporte da seiva bruta e da seiva elaborada. Lembrando que esses vasos,
é uma estrutura evolutiva, né, que difere as pteridófitas das briófitas. Gimnospermas. As gimnospermas são plantas vasculares, plantas que possuem vasos condutores. Além dessas características, as gimnospermas, elas apresentam sementes, sementes nuas. Essas sementes são denominadas de sementes nuas porque elas não estão dentro de um fruto, por isso são denominadas de sementes nuas. Então, elas são vasculares, apresentam sementes, mas não iremos observar nas gimnospermas a presença de flores e de frutos, como eu disse anteriormente. As gimnospermas, elas possuem uma estrutura chamada erroneamente de flores, que são os estróbilos, né? Essas estruturas, os estróbilos ou cones, eles apresentam folhas modificadas e eles são capazes de produzir o esporo. Os esporos são produzidos dentro dessas estruturas. Então, essas estruturas, elas são capazes de produzir pólen e de produzir óvulos, né? Então, nós observamos que tem uma estrutura feminina e outra estrutura masculina. O surgimento das sementes, sem dúvida, foi muito importante para a evolução dessas plantas, né? As sementes, elas estão divididas em três partes básicas. São elas: o embrião, a reserva nutritiva e o envoltório. A principal função das sementes é a de proteger o embrião, né? Além de facilitar a dispersão das sementes, né? A dispersão dessas plantas. O ciclo de vida das gimnospermas é mais complexo do que o das briófitas e pteridófitas. Nessas plantas, né, nos representantes dessa planta, não se observa a presença da estrutura masculina, a estrutura reprodutiva masculina flagelada, né? Então, há uma independência de água. Elas são independentes de água para se reproduzir. Com exceção das cicadófitas, né? Os outros representantes das gimnospermas não apresenta estrutura masculina flagelada. Então, nas gimnospermas, nós vamos observar a presença do pólen, né? Que são estruturas reprodutivas masculinas. Então, é o pólen que chega até a estrutura reprodutiva feminina. Através de que esse pólen chega até a estrutura feminina? Já que eles não necessitam de água para a reprodução. Então, para que haja reprodução, né, para que o pólen chegue até a estrutura feminina, é necessário um processo chamado de polinização. E esse processo, ele depende de agentes externos.
Então, o processo de polinização nas gimnospermas é diferente das angiospermas, né? Então, como eu disse, ele é independente de água. Então, para que o pólen, que é a estrutura reprodutiva masculina, chegue até a feminina, ele depende do vento. Então, o que acontece? Quando o grão de pólen é liberado, o vento, ele faz o trabalho de levar esses grãos de pólen até a estrutura feminina, né? Chegando lá, essa estrutura vai encontrar a estrutura feminina e vai haver a fecundação. Então, esse é o processo de polinização das gimnospermas. Como é que esse processo se dá? Quando o grão de pólen atinge as escamas do cone feminino, ele é levado através de substâncias produzidas na micropila até o esporângio, até o megaesporângio, desculpa. E aí é formado o tubo polínico. Nesse momento é formado o tubo polínico. Esse tubo polínico tem a responsabilidade de levar o grão de pólen até a osfera, que é a estrutura feminina. Quando o tubo polínico atinge o gameta feminino, né? Quando o tubo polínico atinge a osfera, quando ele chega lá na osfera, ele libera 2 gametas. Esses 2 gametas são responsáveis por fecundar os óvulos. Apesar das gimnospermas apresentar essa característica, não podemos deixar de observar que existem 2 filos distintos nesse grupo que apresentam, né, que não apresentam essa característica, do pólen. São as cicadófitas e as gingos. Então, essas 2 plantas, não se observa nessas 2 plantas essa característica. Então, é importante frisar. Um fato interessante nas gimnospermas, né? É comum você observar nessa planta que o estróbilo masculino ele está abaixo do feminino. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que com essa estrutura, com essa organização, fica difícil a autopolinização. É uma característica bastante importante de se observar nesse grupo de plantas. Então, assim, o processo de polinização dessas plantas, né? Como elas não apresentam flores, o que acontece? Quando o pólen ele é liberado, né? Quando ele está parcialmente desenvolvido, né? Esse microgametófito está parcialmente desenvolvido, ele é levado pelo vento até a escama do cone feminino, né? Ele pode atingir a escama do cone feminino. Esse processo, né? Esse processo de transferência do pólen até o cone feminino, né? Até a escama do cone feminino, é denominado de polinização. Após a polinização, né, quando o pólen chega lá na escama do cone feminino, ela produz, a escama, através da micropila, a escama produz uma substância. E é essa substância responsável, né, ela é responsável por estar levando o grão de pólen até o esporângio. Quando o grão de pólen chega ao megaesporângio, ele então germina. Nesse processo forma-se o tubo polínico. E é o tubo polínico que vai ser o responsável de chegar até a osfera, ou seja, ele é responsável por levar o gameta masculino até a osfera. Ao chegar à osfera, né, quando o tubo polínico atinge a osfera,
Então ele libera dois gametas. Ele libera dois gametas dentro dessa estrutura feminina. Nesse processo, então com isso, gente, a fecundação de mais de uma osfera e, consequentemente, o desenvolvimento de vários embriões. A esse desenvolvimento de vários embriões, chamaremos de poliembrionia. Apesar de acontecer a poliembrionia, né, a formação de vários embriões, apenas um embrião sobreviverá. Então é isso. Após a fecundação, vem a formação, né? Cada embrião vem a formação de uma semente. A semente, ao cair no solo, se ela encontrar condições favoráveis, ela vai se desenvolver, né? E dar origem ao novo ciclo. E é isso aí. Esse é o ciclo de vida. As gimnospermas, elas são classificadas em 4 filos. Vamos falar rapidamente sobre cada um desses filos. São os filos das coniferófitas, cicadófitas, gingófitas e ginetófitas. Vamos lá? Vamos aprender sobre cada um desses filos? As coniferófitas, né, o filo coniferófita, nós encontramos as coníferas, né? As famosas coníferas. Como exemplo de coníferas, nós temos os pinheiros e sequoias. Esse filo, o filo das coniferófitas, sem dúvida, é o maior filo das gimnospermas. Só para vocês terem uma ideia, há 600 espécies, né, distintas dentro desse filo. E o que falar do filo das cicadófitas? As cicadófitas, ela tem uma característica marcante que elas apresentam gametas flagelados, né? Como eu disse anteriormente na reprodução das gimnospermas. As cicadófitas têm outra característica também bem marcante. As folhas dessa planta, elas lembram palmeiras. Como exemplo de cicadófitas, nós temos aí as cicas. Gingófitas. Nesse filo, né, é interessante esse filo. Esse filo, ele tem apenas uma espécie vivente, né, que é o gingobiloba. Assim como as cicadófitas, né, ela também apresenta o gameta masculino flagelado. As folhas de suas plantas se assemelham a um leque. E por fim, vamos falar do grupo do filo Ginetófita. Esse filo apresenta 3 espécies. Dentro dessas espécies há um fato interessante. Essas espécies apresentam características que as aproximam, né, do grupo das angiospermas. São os cones. Esses cones, quando nós observamos esses cones, nós podemos perceber que eles se parecem à inflorescência das angiospermas. E é isso. E aí está a classificação do grupo das gimnospermas.
As angiospermas são plantas que apresentam características como flores e frutos, ou seja, elas são plantas vasculares, possuem sementes, flores e frutos. Esse grupo de plantas é um grupo muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o grupo das angiospermas, elas apresentam mais de 400 mil espécies distintas. Então, não é necessário dizer que esse é o maior grupo de plantas que nós temos hoje. É o grupo das angiospermas, que tem como característica marcante a presença de flores e frutos. Esse grupo, o grupo das angiospermas, né, que tem como característica marcante a presença de flores e frutos, é muito importante. O fruto, né, é uma estrutura muito importante para o sucesso dessa planta, para a dispersão dessa planta. Por isso que dizem, ela é uma planta bastante disseminada, graças ao fruto. O fruto é formado a partir da fecundação, né, do desenvolvimento do ovário da planta. E o fruto, ele tem como função proteger o embrião e ajudar na dispersão dessa planta. Além dos frutos, as angiospermas também têm outra característica marcante e determinante para o seu sucesso, né, de dispersão, que são as flores. As flores, ela tem uma relação muito íntima com o processo de polinização, pois são elas que atraem os polinizadores, né? Através do néctar, através do odor, através da cor. Então, são as flores uma das grandes responsáveis pela dispersão dessa planta. Daí essa planta, como eu disse anteriormente, ser uma planta que apresenta uma diversidade muito grande, graças a essas estruturas, né? O fruto e as flores. O ciclo de vida das angiospermas, se comparado a das briófitas e pteridófitas, é complexo, né? Bastante complexo. Essas plantas, elas, para se reproduzirem, elas dependem do processo de polinização. O processo de polinização compreende a transferência do pólen, que é produzido no estigma, até a estrutura feminina da planta. Quando o grão de pólen ele é liberado na antera, ele possui duas células, uma célula vegetativa e uma célula geradora. Essas células produzem dois gametas. Esses gametas, né, esses são os gametas masculinos. A célula vegetativa, ela é responsável por formar o tubo polínico. E é essa estrutura, o tubo polínico, que vai fazer a transferência do gameta masculino, né? Vai fazer com que o gameta masculino chegue até o gameta feminino. O gametófito feminino maduro é chamado de saco embrionário. Nele, no saco embrionário, geralmente são encontrados 7 células, com 8 núcleos. Essas 7 células são a osfera. Essas 7 células são a osfera, né? Essas 7 células, elas estão divididas em 2 sinergrides, 3 antípodas e uma central com 2 núcleos.
E aí, pessoal, esse é o processo de fecundação, né? Que vocês percebem que é um processo bastante complexo. Então, o que é que acontece? O grão de pólen, ao chegar no estigma, a estrutura feminina da flor, ele vai formar um tubo polínico. O tubo polínico, ele vai crescer através do estilete, vai chegar até a estrutura feminina da planta, até o ovário, e para que esse grão de pólen, né, para que ele consiga, esse núcleo espermático consiga chegar até o óvulo, ele vai entrar, vai penetrar pela micropila e lá vai encontrar o saco embrionário. No momento da fecundação, os gametas masculinos atuarão com dupla fecundação. Um vai se unir à osfera para formar um embrião. E o outro se une aos dois núcleos polares, formando o endosperma, que é uma estrutura triploide. Qual é a função do endosperma? A função do endosperma é a de nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento. Então, nesse processo, o embrião se desenvolve e o tegumento ele vai formar um envoltório na semente. Aí, o ovário da planta vai formar o fruto e o fruto vai proteger a semente, vai proteger o embrião. Essa semente, assim como na gimnosperma, se ela encontrar condições favoráveis, ela vai se desenvolver e formar uma nova plantinha. E assim o ciclo continua. Isso foi a parte do desenvolvimento da fecundação das angiospermas. Como eu disse a vocês, as flores nas angiospermas, elas são muito importantes no processo de polinização. São elas que atraem os polinizadores. As flores é um ramo muito modificado e que cresce por tempo limitado, tá? Ela tem um tempo de vida, ela possui um tempo de vida limitado. Nas flores, nós vamos encontrar partes estéreis e partes reprodutivas. Essas estruturas, elas emergem de um receptáculo. Bom, como eu disse a vocês, as flores, elas apresentam partes estéreis e partes reprodutivas. As plantas, elas apresentam as sépalas e as pétalas. As sépalas, elas apresentam cor verde, enquanto que as pétalas, elas apresentam cores variadas, geralmente cores muito bonitas e chamativas. Como eu disse anteriormente, as plantas apresentam estruturas estéreis e estruturas reprodutivas. As pétalas e as sépalas são as estruturas estéreis. Os apêndices estéreis da planta são formados pela sépala e pelas pétalas. As sépalas são estruturas, geralmente estruturas verdes, enquanto que as pétalas apresentam cores vistosas, cores chamativas. As sépalas, elas formam o cálice da flor, enquanto que as pétalas formam a corola. A corola e o cálice da flor formam os perianto.
As partes reprodutivas da flor são formadas por estames e carpelo. Nos estames, nós vamos encontrar o estigma e o filete. No estigma é produzido o pólen. O grão de pólen é produzido no estigma. O conjunto de estigmas é chamado de gineceu. Nos carpelos, da planta, da flor, nós vamos encontrar 3 estruturas básicas, que são elas: estigma, estilete e ovário. No estigma, nós vamos encontrar, no estigma, é a parte externa da planta, é a parte externa do gineceu. Os grãos de pólen, eles são depositados no estigma. No estilete, os grãos de pólen, ao serem depositados no estigma, ele vai formar o tubo polínico. E o tubo polínico, ele cresce no estilete. Daí, esse grão de pólen vai chegar até o ovário da planta. Para chegar até o ovário da planta, ele precisou do tubo polínico, ou seja, saiu de lá do estigma e para chegar até o ovário da planta, ele veio através do tubo polínico. Ao conjunto de carpelos, daremos o nome de gineceu. Então, essas foram as partes reprodutivas e as partes estéreis de uma flor. Vocês já pararam para pensar como o fruto é formado? Já pararam para pensar? O fruto, ele é formado a partir do desenvolvimento do ovário. O ovário se desenvolve após a fecundação. Do fruto, gente, é interessante destacar que algumas outras partes, além do ovário, pode se desenvolver formando uma estrutura carnosa, né? Essa estrutura carnosa, esse fruto que se forma aí a partir fora do ovário, é chamado de fruto acessório. O fruto acessório era chamado no passado de pseudofruto, ou seja, fruto falso, porque é formado fora do ovário. No fruto, nós podemos observar 3 partes distintas. São elas: o exocarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Sendo o exocarpo a camada mais externa do fruto, o mesocarpo a camada intermediária e o endocarpo a camada mais externa. Os frutos podem ser classificados em frutos simples, frutos agregados e frutos múltiplos. Vamos falar um pouquinho de cada um desse tipo de frutos. Vamos lá? Como eu disse anteriormente, os frutos, eles podem ser classificados em simples, múltiplos e agregados. Como é que se forma um fruto simples? O fruto simples, ele é formado a partir da fecundação de um carpelo ou 2 carpelos unidos. Como exemplo, nós temos o abacate. Os frutos agregados, eles são formados a partir de carpelos separados.
Como exemplo, nós podemos citar a framboesa. Já os múltiplos frutos, eles são formados a partir de uma inflorescência. E nós temos como exemplo o abacaxi. Classificação das angiospermas. Como as angiospermas estão classificadas? A classificação das angiospermas tem se tornado uma tarefa cada vez mais fácil. Graças ao avanço da tecnologia, é possível compreender a relação de parentesco entre as espécies. Atualmente, as angiospermas, elas estão classificadas em eudicotiledôneas, monodicotiledôneas, magnolídeas e um grupo de espécies, um grupo de plantas, denominadas de angiospermas basais. A diferença entre as angiospermas e gimnospermas se dá na presença de estruturas como flores e frutos. Enquanto nas angiospermas nós podemos observar a semente envolvida no fruto e a presença de flores, essas estruturas não são observadas nas gimnospermas. As gimnospermas, elas possuem sementes nuas e não apresentam flores. Então, essas são as diferenças entre angiospermas e gimnospermas. E para finalizar, essa aula sobre angiospermas, acredita que essas plantas tenham surgido há mais de 140 milhões de anos atrás, no período Cretáceo. Só para vocês terem uma ideia, grãos de pólen já foram encontrados em rochas no período Jurássico, mas nenhuma característica de angiosperma. As angiospermas também apresentam 3.000 espécies de plantas parasitas, Então, é um grupo muito diverso, é um grupo bastante interessante de se estudar. E aqui termina a aula sobre angiospermas.